Nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando, dando continuidade, na verdade, a parte de aplicações da integral. E aí, na aula passada, a gente já viu o quê? Comprimento de arco, comprimento de uma curva. E, além disso, também trabalhou um pouquinho com área e a parte de parametrização. Então, hoje a gente vai começar a parte de volumes, certo? Então, nessa parte de volumes, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma curva aqui, ó. Tem uma curva, tá em vermelho aqui, beleza? E aí eu tenho um eixo. Eu vou imaginar que eu quero pegar essa curva aqui e vou rotacionar em torno desse eixo. Vamos imaginar que esse eixo aí seja exatamente o eixo Y, por exemplo. Então, se eu pegar essa curva, o que é que vocês imaginam que vai estar acontecendo aqui quando você rotacionar? Imagina que você está fazendo isso, ó, com a curva. Você está rodando aí nesse eixo que está parado. Então, quando você faz isso, é esperado que aconteça uma curva espelhada dessa daqui, onde quando você rotaciona, vai estar chegando em algo desse estilo aqui, certo? E aí, para ficar mais visível a rotação, a gente pode imaginar algo nesse sentido aqui. Então, a nossa questão é como é que a gente vai encontrar o volume de um sólido nesse formato aqui. Então, é isso que a gente vai estar perguntando na aula de hoje. Como é que eu faço, dado uma curva determinada F, rotacionando essa curva em torno de um determinado eixo, como é que a gente determina esse volume do sólido de revolução que foi formado? Então, esse é o nosso questionamento. Tenho aqui a curva um pouquinho mais bonitinha do que a gente tinha acabado de fazer, e a gente quer esse questionamento aqui. Então, vamos imaginar agora, dando nome à curva, tem uma curva F aqui, ó. Perceba que eu estou analisando a curva de tal maneira que ela seja contínua e não negativa. Significa o que ser não negativa? Que a gente não está pegando aqui esse pedaço de baixo. Ela só assume valores de imagem positiva, certo? Então, eu vou pegar esse espaço aqui, ó. Esse intervalo de A até B. Então, digamos aqui, eu tenho A e aqui eu tenho B. O que a gente vai fazer para determinar, no nosso caso, o volume que vai estar sendo esperado aqui, ó. Perceba que é esperado que, da mesma forma como a gente fez no slide anterior, que essa curva, ela se espelha aqui, ó. Ela venha e faça isso. Se eu rotacionar aqui nesse eixo X, vai estar aparecendo algo aqui. Então, é esperado que o sólido construído seja esse daqui. Então, a gente tem aqui esse sólido. E, de novo, é a mesma pergunta. Como é que a gente vai determinar o volume desse sólido? A gente está querendo descobrir isso daí. Concorda? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar de novo essa curva aqui que a gente estava trabalhando. E vou tomar nessa curva uma partição. A gente já fez um processo bem parecido quando a gente estava trabalhando na aula passada. O que é uma partição? É você pegar um intervalo que vai de A até B e você subdividir. Então, eu vou pegar umas N divisões aí. Então, a gente ficaria com algo aqui, ó. Vou dividir aqui, ó. Peguei o intervalo aqui. Sai dividindo aqui essa curva, de forma que você tenha sempre espaços aqui. Então, perceba que aqui é um xi, digamos, aqui um xi mais 1, por exemplo, certo? Então, vamos imaginar que eu fiz essa determinada partição da curva, e além de fazer isso, eu vou analisar o retângulo que vai ser formado aqui, ó, com base a diferenças entre o x
Quem vai ser a altura? Para a altura, eu vou estar considerando um carinha CI, onde esse elemento vai estar aqui, ó. Digamos um carinha aqui, ó. Tenho isso aqui. Esse carinha vai ser o F de CI, que vai dar a nossa altura. Só que perceba, a gente não vai estar num plano, a gente vai estar num espaço. A gente quer saber o que acontece quando você rotaciona essa sua curva em vermelho, essa sua curva F. Concorda? Então, o que a gente vai fazer para que disso daqui, desse retângulo, apareça para a gente um determinado volume? O que a gente vai fazer? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês concordam que quando a gente rotaciona isso aqui, ó, vai aparecer o espelhamento dele aqui embaixo, a gente pode pensar desse formato, nesse formato aqui. Só que perceba que esse formato aqui, ó, vamos virar esse sólido que formou, certo? Ele é algo nesse sentido aqui. Vocês concordam comigo? Que ele vai ficar isso aqui? E que imagem é essa para a gente? Será que a gente consegue já, com recursos lá do ensino básico, determinar determinar o volume desse seu sólido aí? Percebe que isso aqui é um cilindro, certo? Para calcular o volume de um cilindro, a gente precisa saber, ó, a área da base e ainda a altura. Só que pelo que a gente acabou de construir aqui, o raio, ó, que é esse pedaço aqui que a gente está buscando também, esse raio é exatamente isso aqui, ó. Concorda? É exatamente essa nossa altura. Então, aliás, é exatamente esse Rzinho aqui, certo? E essa altura, quem é que vai ser? É esse comprimento aqui, ó. Essa variação entre o x. Então, sabendo disso, a gente vai poder imaginar uma aproximação para o volume desse novo sólido que a gente está criando. Só que perceba que vai ser um volume aproximado, ó. Por quê? Porque eu estou aproximando inicialmente aqui esse espaço por um retângulo, e aí tem coisa sobrando que está acima da curva. E quando você rotaciona, também vai ter coisa sobrando abaixo da curva. Concorda comigo? Então, se eu pensar como um somatório de figuras desse tipo aqui, não vai ser exatamente o volume do sólido que a gente está procurando, e sim uma aproximação. Seja essa aproximação por sobra ou por falta. Então, o que a gente tem aqui é exatamente que o volume de cada pedacinho desse daqui vai ser dado nesse formato. Por que isso? Porque a área da base, que é isso aqui, a área desse círculo, é πr ao quadrado vezes a altura. Quem é o nosso R? O nosso R, como eu tinha comentado, é exatamente esse F de CI, que está aqui, e a altura é exatamente a diferença, essa variação do XI. Concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer com isso? Acabei de falar que a gente vai pensar como um somatório de várias imagens desse tipo. Se você está pensando como um somatório, o volume desse sólido B, que eu estou chamando aqui de B barra, que é exatamente as figurinhas que estão, os cilindros, somatórios dos cilindros que estão sendo formados aqui, vai ser dada por isso. Perceba, π, esse carinha aqui, ó, é exatamente nosso R ao quadrado. Então, aqui a gente tem a área da base, e isso daqui é exatamente a nossa altura de cada cilindro. Estou fazendo somatório deles. Então, a gente está fazendo o somatório desses sólidos, desses cilindros. Mas o que a gente está querendo buscar é exatamente o sólido B, e não esse B barra que a gente acabou de construir.
Concorda? Então, o que a gente vai fazer com isso? Percebe que se eu diminuir cada vez mais esse intervalozinho aqui, ó, do xi, diminuir essa base, a gente vai ter uma aproximação desse volume. Ou seja, é como se eu estivesse aumentando as subdivisões lá na nossa partição. E aumentar essa subdivisão é você fazer, ó, essa variação do xi tender a zero. E essa ideia do tender, do se aproximar, é exatamente a ideia de limite. Então, para construir o volume do sólido B, a gente vai tomar um limite nisso daqui. E o limite, nesse formato como a gente está aqui, de novo, já é algo conhecido nosso. É exatamente trabalhar com a ideia de integral. Integral de onde até onde? Lembra que aqui a gente estava definindo uma curva onde ela ia de A até B? É a mesma coisa. Então, o volume do sólido B, do sólido que a gente estava construindo, mais ou menos nesse formato aqui, o volume desse sólido é exatamente dado por essa fórmula aqui. Então, basta a gente ter a consciência de onde até onde vai, ou seja, os extremos do intervalo. E, além disso, ter o conhecimento aqui, ó, da nossa função f, a gente consegue determinar o volume. Perceba que isso a gente está fazendo com relação a d de x, porque a gente está rotacionando no eixo x. Se a gente rotacionasse no eixo y, a sua função agora estaria numa dependência da variável y. Então, necessariamente, você iria integrar com relação a y. Então, vamos agora continuar aqui e vamos pensar nesse seguinte exemplo. Calcular o volume do sólido gerado pela rotação da curva. Beleza, a gente já tem a curva. Onde o x está no intervalo de 0 a π, a gente também tem. E eu quero rotacionar em torno do eixo x. São três coisas que a gente tem que procurar nesses problemas. Então, se a gente imaginar aqui, ó, vamos imaginar isso aqui. Tem um eixo aqui. A nossa curva é a curva seno. A gente sabe como ela se comporta. Lembra? Seno de zero é zero. Ela é limitada por 1 e menos 1, então ela não vai passar disso. Então, ela vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. E aqui também ela continua. O que a gente quer? A gente quer, ó, no intervalo de 0 a π, certo? Esse carinha aqui, ó, é 0. O seno alcança 1 exatamente em π sobre 2 e alcança 0 de novo exatamente em π. Então, perceba que o que a gente está querendo buscar é essa curva aqui, ó, esse pedaço da curva. Ó. É isso aqui que a gente quer. Então, é como se a gente apagasse todo esse pedaço aqui e vou olhar só esse pedacinho da curva. E aí a gente vai rotacionar em torno do eixo x. O eixo x está aqui. Quando você rotaciona, você vai ter, ó, de forma mais intuitiva aqui, você teria mais ou menos isso. Então, a questão é, o que é que eu vou fazer agora para determinar quem vai ser esse volume? A gente já sabe quem é a curva, a gente já fez o desenho dela, a gente já sabe como é que ela se comporta, então a gente quer descobrir esse volume aqui. O que a gente acabou de definir? Uma fórmula na dependência de uma integral, indo dos extremos, de modo que o volume fosse calculado daquela forma.
Concorda? Então, nossa função é essa, então vai ficar o seno ao quadrado. O π é uma constante, pode colocar lá fora da integral. A função seno ao quadrado, a gente já sabe calcular. Quando a gente começou a trabalhar técnicas de integração, e aí a gente estudou a segunda técnica de integração por partes, a gente sabia quem era isso daqui. Então, aí quem tiver dúvida ainda nisso, volta lá na aula 3, se eu não me engano, e aí você vai ter essa integral que sai facilmente por uma integração por partes. Resolvi essa integral do seno. Sei quem é a primitiva disso. Preciso agora aplicar nos limites de integração. Nosso limite de integração é de 0 a π, como a própria questão já tinha dito para a gente, certo? Então, quando a gente faz isso, vai estar encontrando ó, exatamente esse valor aqui. Então, esse valor que está aqui é exatamente o nosso volume do sólido geral. Então, esse sólido é dado nesse formato aqui. Ok até aí? Então, a gente já fez um exemplo, a gente já viu que sempre precisa apenas encontrar quem é a curva, analisar em qual eixo a gente vai rotacionar, e além disso, ter os limites de integração, né? Então, vamos para um próximo exemplo. Nesse exemplo agora, ó, a gente tem uma curva aqui, tem uma curva Y, tá aqui. Antes de escrever essa curva, o que vocês acham que vai ser? Vamos primeiro pensar como é que seria o geométrico disso. Se você organiza isso daqui, você teria, ó, passa a raiz para cá, vamos fazer a volta, certo? Então, ficaria o y ao quadrado, passa o menos x para cá. Então, mais x ao quadrado igual a ao quadrado. Então, isso daqui, gente, é uma circunferência centrada exatamente na origem e, além disso, o raio dessa circunferência é exatamente o nosso A. Então, primeiro, reconheci a curva. Sei como é que ela se comporta no plano. Então, eu vou pensar na rotação disso. Gente, o que é que vocês acham que vai aparecer quando a gente rotacionar isso? Percebam que a gente teria exatamente aqui, ó, uma esfera, certo? Uma esfera centrada onde? Centrada na origem. De que raio? Cada pedacinho desse aqui, quando você pega, ó, é exatamente esse raio A. Aí, Tuane, mas calma. Eu já trabalhava lá no ensino médio, por exemplo, com o volume de determinados sólidos. Esfera era um deles. Quem era o volume de uma esfera? Quem é que lembra aí qual era o volume da esfera? Se vocês recordarem bem, quando lá no ensino médio, no ensino básico, vocês trabalhavam isso, o volume era de uma esfera era 4/3 de πr ao cubo. Era isso que a gente tinha. No nosso caso, quem é o nosso raio? O nosso raio é A. Então, é esperado para a gente que esse volume seja 4/3 de πa ao cubo. O que a gente vai querer encontrar quando resolver usando a fórmula que a gente acabou de apresentar é isso daqui. Então, vamos lá ver se é realmente isso que a gente vai conseguir? Então, memoriza aí esse resultado esperado e vamos ver se é isso que a gente vai encontrar, certo? Perceba, gente, que eu só estou pegando aqui, ó, a parte positiva. Por que eu só estou pegando a parte positiva? Ó, aqui eu estou considerando a raiz positiva, certo? E outra, a gente está pensando em função. Se a gente está pensando em função, um determinado ponto não vai poder ter duas imagens, correto? Então, quando a gente trabalha com coisas desse tipo aqui, a gente tem que escolher
Ou a gente vai pegar a parte de cima, os dois primeiros quadrantes, ou a gente vai pegar a parte de baixo, para que a função ela fique bem definida. Não tenha algo errado aí com a definição da função, correto? Então, continuando aqui, ó, a gente vai ter agora a fórmula que é dada por isso aqui. Perceba que aqui é exatamente a nossa função, ó. A nossa f de x, que eu estou chamando no enunciado de y. Π, os extremos do intervalo, de menos a até a, e aí eu tenho isso. De novo, como é ao quadrado, eu tenho uma raiz, ó, vai cortar aqui, né? Então, nossa integral vai passar a ser apenas, ó, π de menos a até a, correto? De quem que vai estar sobrando, ó? Ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui, d de x. Perceba que o nosso a não depende da variável x, é uma constante, então a gente sabe integrar, como também sabe integrar o x ao quadrado. Isso aqui é uma função muito fácil de ser trabalhada aí com a integral, certo? Então, ó, quando a gente resolve isso, a gente vai estar encontrando exatamente isso daqui. E mais ainda, quando a gente faz esse cálculo, o que a gente vai encontrar é 4π ao cubo sobre 3, que é o que a gente já queria encontrar. A gente já tinha feito esse comentário no início do exemplo. Concorda? Então, a gente não encontrou nada de novo. A gente já sabia. O que a gente acabou de fazer foi a demonstração que, de fato, o volume que um dia foi mostrado lá para a gente como sendo 4π r ao cubo sobre 3, de fato, é válido. Certo? Então, vamos agora para um exemplo, para mais um exemplo, onde diz o seguinte agora para a gente, ó. Vou trazer isso para cá. Eu tenho agora um sólido, onde ele vai ser construído pela rotação agora, não mais no eixo X, e sim no eixo Y. De uma curva dada, ó, percebe que X está na dependência de Y agora, concorda? Isso daqui, 2 sobre Y, vai ser exatamente o ramo de uma hipérbole. E aí, se vocês lembrarem um pouco lá da geometria analítica, vocês sabem mais ou menos como é que isso se comporta, certo? Ah, mas eu não lembro disso. Se você substituir alguns valores, você vai estar vendo como é que ela se comporta mais ou menos. E outra, a gente não precisa estar sempre fazendo o desenho da curva para determinar como é que vai ficar o volume. A gente está sempre fazendo esse desenho que é para ficar mais visível, ficar mais interessante a aula, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos imaginar a curva que está aqui. Eu estou pegando a curva de 1 até 4. Perceba de novo que a gente está analisando aqui com relação a y. Eu quero a rotação no eixo y, certo? Então, a partir disso daqui, se a gente pensar como uma rotação, ó, aqui eu já apresentei para vocês a questão do sólido, mas se ele está rotacionando de novo, ó, espelha a curva, se ele rotaciona, vai estar aparecendo isso daqui, ó, que é exatamente essa figura que a gente está mostrando aqui. Então, o nosso questionamento é como é que eu vou determinar o volume? De novo, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa ter o conhecimento da curva. Se eu quero em torno do eixo y, a minha função vai ter que estar na dependência de y. Mas a gente já tem aqui, ó. Então, o nosso volume aqui, ó, vai ser o quê, ó? Π, né? A gente já sabe. Limite de integração, agora na variável y.
Na variável y vai de onde? De 1 até 4. Então, de 1 até 4 da minha função ao quadrado. A função ao quadrado vai aparecer 4y ao quadrado de y. Então, todo o nosso problema agora é resolver essa integral. Só que essa integral aí não é problema para a gente. Primeiro que não tem nenhuma técnica de integração que seja difícil de fazer aí. É uma integração fácil, onde a primitiva dela é fácil. O que a gente sabe? Que o 4 é constante, esquece ele por um momento, joga ele lá para frente, né? O 1 sobre y ao quadrado é exatamente y a menos 2. Então, a gente sabe integrar isso daí. E aí não tem dificuldade finalizar esse cálculo. Observação. E se tivermos uma região limitada por duas curvas? Como é que seria o volume? Lembra que quando a gente trabalhou com área, a gente fazia algo nesse sentido? Aí fazia aquela coisa, a curva que está por cima, menos a curva que está por baixo. A gente não fazia isso. A nossa questão é, será que existe um pensamento análogo para trabalhar com volume? Sim, existe. Vamos imaginar que você tenha duas curvas aqui, ó. Você tem uma curva F, que está em vermelho aqui, ó. Essa curva F. E você tem essa reta que está sendo representada pela G. Se a gente pensar na rotação agora, com relação ao eixo X, vamos rotacionar aqui, ó. De novo, essa curva, ó, aquela mesma coisa, vai rotacionar aqui, então ela tem um espelhamento. Quando você rotaciona, a gente vai ter algo assim. Eu estou olhando só para a curva vermelha, certo? E aí a curva verde também vai acontecer algo aqui, ó. Então, aqui também vai ter essa rotação. Concordam comigo? Vocês conseguem perceber que dentro desse sólido tem uma parte vazia, tem uma parte oca. É mais ou menos, ó, imagina que a nossa caneta aqui é a reta. E isso daqui está fazendo a mão. Está fazendo a outra curva F. Se você rotaciona, essa parte que está no meio vai continuar vazia. Então, nosso questionamento é como é que a gente vai tirar exatamente essa nossa parte oca. Essa parte oca que está aqui, ó. Como é que a gente vai tirar isso? Se você imaginar o volume sem essa reta G aqui, sem essa curva G, a gente teria esse volume desse jarro aqui, a gente sabe calcular. Tenta imaginar agora o cálculo apenas desse cone aqui, ó. De novo, a gente também sabe. Se a gente tem acesso à curva G, a gente também sabe. Só que vocês conseguem perceber que é como do sólido gerado pela curva F, a gente retirasse o sólido gerado pela curva G. Vocês conseguem perceber isso? Se a gente sabe calcular o volume pela curva F, sabe calcular o volume pela curva G, então a gente sabe calcular o volume desse novo sólido, com essa parte oca. E aí, como vocês devem estar imaginando, vai ser dado exatamente desse formato aqui. Gente, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. O que a gente fez aqui, ó, que eu estava falando para vocês, foi isso. Eu tenho π de A até B da função f ao quadrado, d de x, menos integral de A até B da função g ao quadrado, também d de x. Das propriedades de integral, isso vai coincidir com isso daqui, certo? O que é muito comum os alunos errarem? E eu acredito que esse erro é exatamente por não compreender exatamente os passos que a gente está fazendo. Que a gente calcula o volume de uma, depois retira o volume da outra.
Um erro que é muito comum, e aí eu vou chamar a atenção para que vocês não errem, é exatamente fazer isso daqui, ó. Gente, isso daqui, ó, é diferente disso. Se você fosse desenvolver isso daqui, seria f ao quadrado menos 2fg mais g ao quadrado. Então, isso daqui não é correto. Então, esqueçam isso. Pense sempre no geométrico. Se você sabe fazer o de um, você sabe fazer o do outro. Certo? Então, vamos dando continuidade aqui. Então, a gente já sabe como é que calcula essa curva. Aqui a F e a G, beleza, sabe como calcula o volume desse sólido definido pelas curvas F e G. Então, vamos para um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem duas curvas. Perceba que eu estou querendo que seja ó, rotacionando em torno do eixo X essa região. Aqui não está o Y sozinho, né? Apesar dele estar na dependência do X, ele não está sozinho. Então, primeira coisa é a gente escrever ó, o Y como sendo isso daqui. E da mesma forma que a gente vai escrever como sendo isso daqui. Certo? Então, questionamento. O que é isso aqui para a gente? O que é que isso representa geometricamente? Como é que seria o esboço dessa curva? Como é que vai ser o esboço dessa curva aqui? Então, primeira coisa é a gente se perguntar a respeito disso. Por quê? Porque da mesma forma que a gente trabalhava lá na parte de área, onde a gente precisava saber a função que estava por cima e a função que estava por baixo, a gente precisa ter essa ideia aqui. Além disso, a gente precisa ter os extremos do intervalo. Como é que a gente consegue os extremos de intervalo? É exatamente onde as curvas vão ter um ponto de interseção. E para ter um ponto de interseção, é onde a imagem delas se iguala, né? Como é que eu sei a imagem onde uma é igual à outra? Basta chamar f de x igual a g de x. E aí a gente vai encontrar, nesse caso, dois pontos, que é o ponto menos 1 e 3. Beleza, então isso aqui ó, já vão ser os nossos limites de integração. Eu vou integrar de menos 1 até 3. Da minha f, tá aqui, a minha g. Será que a ordem é essa mesmo? A gente tem que se perguntar isso, né? Se você observa, pega qualquer valor que está aqui nesse intervalo, de menos 1 até 3. A gente pode pegar o zero, que é bem mais fácil. Aplica aqui na função, ó. Aplica aqui o zero na função. Se tu aplicar aqui, ó, daria 13 sobre 4. E tu aplicando aqui, vai dar 5 sobre 2. A pergunta é, quem é que vai ter a maior imagem? Quem tiver a maior imagem é a função que está por cima. Quem tiver a menor imagem é a função que está por baixo. Então, é sempre a gente fazer essa brincadeirinha com a imagem no intervalo que a gente está buscando. Então, tenho aqui o esboço ó, da nossa curva, tá aqui. E aí, a questão é calcular essa integral agora. Então, o cálculo vai ser de menos 1 até 3, como a gente já tinha comentado. Tenho as funções aqui ao quadrado. E aí, de novo, são funções que caem em polinômios quando a gente desenvolve. São fáceis. Então, a gente vai, resolve isso daí. De novo, aplica os limites de integração e vai encontrar 64π sobre 5 unidades de volume. Sempre que vocês encontrarem esse UV, é porque a gente não sabe quem é a unidade que a gente está trabalhando, então a gente chama de unidade de volume apenas. Exemplo 5. A gente quer saber agora o sólido. Primeiro a gente quer saber, ó, região delimitada pelo eixo x e pela curva raiz de x. Se a gente pensar, essa é fácil de resolver, então se a gente pensar aqui, ó, no eixo, você tem isso aqui. Essa curva, raiz de x,
ela é dada exatamente desse jeito aqui. Lógico que se a gente não pensa como função, ela desce aqui também, certo? Mas, de novo, para que a função esteja bem definida, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu quero que o x esteja definido de 0 até 2. Então, ó, tem aqui, você está imaginando esse limite aqui, e aqui também, ó. Aqui é 2, certo? O que a gente quer saber? Como é que seria a rotação, como é que seria o sólido construído a partir da rotação no eixo X? Rotacionar no eixo X, gente, é isso aqui, né? Ó. Quando você faz isso, ó, essa curva, de novo, aquela brincadeira, ela espelha. Quando ela rotaciona, vai estar acontecendo algo nesse sentido aqui, ó. E que figura é essa? Lembra lá da geometria analítica? Isso é um paraboloide, certo? Então, o que a gente está acabando de ver aqui na aula de hoje é que vai ser possível, por exemplo, calcular o volume de um paraboloide. Coisa que a gente não fazia lá na geometria analítica. Por exemplo, a gente esboçava quádricas, determinava alguns elementos e tal, mas a gente não fazia o volume. Então, com a aula de hoje, vocês conseguem calcular o volume de determinadas imagens, nesse caso é uma quádrica, que a gente já esboçou, certo? Então, nesse paraboloide, chamado paraboloide de revolução ou paraboloide circular, a gente pode calcular o volume dele. O outro questionamento é como seria no eixo Y. Como é que vai ser no eixo Y aí? O eixo Y, gente, vamos aqui de novo escrever isso. Ó. Você teria aqui no eixo Y, a nossa curva está fazendo isso, tem uma limitação para ela aqui no 2. Quando você pensa na rotação, aqui, ó, essa curva espelha, essa reta aqui também vai espelhar, ó. Se aqui era 2, aqui passa a ser quem? Menos 2, né? Se está rotacionando, vai acontecer de ficar isso aqui. Aí a pergunta é, tá correto eu falar que o sólido seria esse? Perceba que essa reta aqui, ela vai dizer muita coisa para a gente. Então, você também vai necessariamente ó, ter isso daqui. Então, é como se você tivesse um cilindro e você tivesse cavado esse cilindro. Então, perceba que aqui é um exemplo que vai estar aparecendo para a gente uma parte oca. Concorda? Como a gente já tinha comentado. Então, tem essa figura aqui para vocês de novo, onde mais organizada, a gente no eixo X teria esse paraboloide, no eixo Y, a curva formada estaria sendo essa, e aqui, como descobrir o volume de cada um. Essa daqui é tranquila, ó, já está em função da variável x, então é só elevar aqui, na verdade, é um x, certo? Aqui é x. Então, quando você organiza aqui, ó, vai estar sobrando integral de 0 até 2 de x, d de x. A gente sabe como calcular. E essa daqui, como é que eu resolvo isso? Para resolver esse volume, gente, a gente vai pensar, como eu acabei de falar, a gente está conseguindo um cilindro, onde ele está sendo limitado por duas retas, certo? Aí a gente calculou o volume dele, que vai ser dado exatamente por isso. Ó. Tem uma reta menos a curva. Por que está ficando ó, y à quarta, gente? Era y igual a raiz de x. Se eu quero deixar o x sozinho, isolado, vai ficar y quadrado. Então, é reta ao quadrado, é uma curva aqui, menos a outra curva, que é essa, ao quadrado. Tá aqui. Perceba que agora é em função
do nosso y, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado nesses detalhezinhos. E o mesmo cuidado a gente tem que ter nos limites de integração. No eixo x era de 0 a 2. No eixo y, quem é que vai ser? Aí você faz aquelas perguntas. Ó. Olha para cá, para a função. Se o x for 0, quem é que vai ser o y? 0. Se o x for 2, quem é que vai ser o y? Raiz de 2. Então, por isso que aqui está ficando de 0 até raiz de 2, certo? Digamos, uma regra para isso, certo? Então, vamos lá. Se a reta é y igual a alguma coisa, no nosso caso era x, lembra? Era x igual a 2, aquela reta. Cairia nesse conjunto aqui, ó. Você tem o limite de integração, a reta menos a função. Da mesma forma, a gente tem isso aqui. Se fosse o caso de y igual a um determinado L. Então, visto isso, como é que seria agora um determinado exemplo? O volume do sólido gerado pela rotação em torno da reta y igual a 4. Então, ó, a minha curva é essa, 1 sobre x. Em torno da reta y igual a 4. A rotação que a gente vai estar querendo descobrir, ó, é nessa reta aqui, ó. A gente vai querer, aliás, aqui é x. Deixa eu voltar aqui. A rotação que a gente vai estar querendo fazer é em torno da y igual a 4. Então, é essa aqui. A gente vai rotacionar, ó, aqui. E não mais no eixo x ou no eixo y, como a gente estava fazendo, certo? Tenho a nossa curva, tem os nossos limites aqui, ó. Y igual a 4 está aqui, x igual a 4 está aqui. E aí, como a minha função é y igual a 1 sobre x, se o x for 4, passa a ser 1 sobre 4. Meio que óbvio essa transformação, certo? Então, o que a gente vai fazer com isso daí? Resolver o volume desse sólido. A gente acabou de mostrar no slide anterior que o volume, aqui tem 1 ao quadrado, que o volume, nesse caso, é dado por função menos a reta ao quadrado. Não é isso que a gente tem? Então, aqui, ó, só substituindo, ó, a função você tem aqui, a reta você tem aqui, elevado ao quadrado. É difícil resolver essa integral? Vocês conseguem perceber de novo que foi mais difícil a gente pensar na montagem do que na integral em si? E nesse caso, também a gente nem precisaria fazer essa montagem aqui, se a gente sabe como se comporta a fórmula. Então, a gente consegue fazer o cálculo desse volume de forma muito simples. Eu acredito que esse exemplo aqui eu estou deixando para que vocês resolvam de novo. Mentira, eu estou fazendo. Então, a gente tem desenvolvendo aquele quadrado, a gente vai ter isso. Essa integral a gente sabe, essa integral a gente sabe, isso aqui também. De 1 sobre 4 até 4, resolve isso e a gente vai ter esse determinado volume. E aí, já finalizando a aula, a gente tem um exemplo onde a gente quer o seguinte: mostre que o volume de um determinado sólido construído a partir da rotação de uma curva em torno do eixo y, perceba que no início da aula a gente fez todo o processo em torno do x, certo? Mostre que outra fórmula para isso, em torno do eixo y, é dada por isso aqui. É dada por isso. Quero que vocês provem isso. E depois, o que é que eu faço com isso? Se você conseguir mostrar que vai conseguir, porque é fácil, perceba que o y é exatamente o f de x, e essa fórmula facilita muito, gente. Às vezes, em algumas questões, vocês vão perceber isso.
Depois disso, como é que calcula o volume obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de pontos que o x está entre 0 e 1 e que a sua curva ela está sendo delimitada pelo zero, por x igual a zero, y igual a zero, e por x menos x ao cubo. Então, eu quero que vocês utilizem essa fórmula aqui, que vocês vão ter mostrado. Vocês pegarem qualquer livro de cálculo 2, sempre tem a demonstração dessa fórmula, certo? E aí, depois, calcular esse volume aqui. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula.